Pessoal, meu nome é Isabela, eu sou gestora de contas VIP aqui na Equioption e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bastante popular, que é a questão de suporte e resistência, tá? Provavelmente, quem já está há algum tempo nesse mercado já deve estar careca de saber o que é suporte e resistência. Mas hoje, para quem especialmente está começando há pouco ou ainda tem alguma dúvida, alguma outra questão, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa questão, né, de suporte e resistência, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Bem-vindos, pessoal. Pessoal, para que esse webinar ele funcione melhor, eu sugiro vocês utilizarem Google Chrome, tá bom? Geralmente funciona melhor com esse software. Eu vou compartilhar só um momentinho. Perfeito. Estão vendo minha tela? Tudo bem, pessoal? Estão vendo minha tela? Ótimo, ótimo, perfeito. Bom, antes da gente se aprofundar, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para lerem aqui o aviso de risco, tá, pessoal? Como a gente sabe, esse é um tipo de mercado que envolve certo risco, então é importante que vocês estejam cientes disso, tá? Então, por gentileza, leiam esse pequeno aviso e logo a gente vai dar sequência, tá? Pessoal, para evitar qualquer tipo de travamento de áudio, vídeo, enfim, se vocês conseguirem assistir esse webinar no Google Chrome, é o mais recomendado, tá certo? De qualquer maneira, pessoal, se por acaso vocês, eu não vou conseguir ficar até o final, enfim, ou tiver alguma questão com áudio, som, vocês dentro de 7 a 9 dias receberão o webinar, a gravação desse webinar, diretamente no e-mail de vocês, tá? Se vocês utilizaram o e-mail que está registrado na sua conta Equioption quando fizeram a inscrição no webinar. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso, que vocês não vão perder nada do webinar, tá certo? Bom, pessoal, eu quero saber aqui o que, antes da gente entrar nessa questão de suporte e resistência, tá? Quem já tinha ouvido falar de suporte e resistência? Vocês já conhecem? Já utilizam? Como que vocês utilizam? Me contem um pouquinho da experiência de vocês com essa questão de utilização de suporte e resistência. Acredito que talvez, mesmo que seja de uma forma bem vaga, você já tem um certo entendimento, tá, do que seja essa questão de suporte e resistência, tá bom? Então, me contem um pouquinho aqui no chat, só para saber o nível, né, de conhecimento, o nível de detalhamento que eu tenho que entrar, tá, nessa apresentação, tá certo? Ó, tem gente que está começando agora, 4 meses, pouco tempo. Então, tem alguém que já utiliza, né? A Hilton já utiliza, a Dilson também, quer conhecer um pouco mais. Ótimo, vamos aí entrar, tá? Lembrando, pessoal, que no final da apresentação eu vou estar aqui de olho no chat, tá? Enquanto eu estou apresentando, vocês podem mandar todas as perguntas relativas ao tema de suporte e resistência. Vocês podem colocar aqui no chat, ok? Que no final eu vou responder, né, o tempo, enfim, disponível no final do webinar, eu vou estar respondendo essas dúvidas relacionadas ao tema de suporte e resistência, tá? Também, como de costume, né, no final, enfim, quando eu tiver mostrado para vocês funcionamento, configuração, tudo certinho sobre suporte e resistência, eu vou abrir minha plataforma e vou traçar algumas linhas, né, com vocês ao vivo, para vocês, enfim, também estarem esclarecendo. Se tiver alguma questão que eu fizer que vocês, Isabela, mas eu não entendi por que você colocou essa linha de suporte aqui, por que você colocou essa linha de resistência aqui. Então, eu vou estar mostrando para vocês ao vivo na minha plataforma e vocês vão conseguir esclarecer, né, essas questões diretamente comigo, tá certo? Mas vamos lá. O que são suporte e resistência, tá?
Se a gente pensar só no conceito das palavras suporte e resistência, o que a gente entende por suporte? Suporte, né, uma base, tá certo? Só, né, entendendo melhor o conceito da palavra suporte e resistência. Suporte seria uma base, tá certo? E resistência seria determinado nível, né, de resistência, tá certo? Então, a gente vai entender de uma forma um pouquinho mais detalhada como que funciona, por que acontece, enfim, para que vocês consigam utilizar aí no dia a dia, tá certo? Ó, tô vendo bastante gente, enfim, falando, enfim, que já utilizam, que já tem conhecimento, mas querem se aprofundar mais. Ótimo. Para isso mesmo que a gente está aqui hoje, e a gente vai dar uma aprofundada, enfim, nesse tema de suporte e resistência, que num primeiro momento parece muito simples, mas tem campos aí a explorar, enfim, e né, perguntas, enfim, a gente está identificando isso. Bom, vamos lá, pessoal, de uma maneira clara, tá? O que é suporte, tá? Suporte é um nível de preço que uma tendência de baixa pode ser interrompida ou revertida devido a uma demanda forte e concentrada, tá? Então, a gente tem determinado nível de preço, tá certo? E a gente tem os traders, enfim, do mercado fazendo suas negociações, enfim. E o que acontece? Quando o preço chega a determinado nível, tá? Ele pode parar e reverter, ou ele pode romper, tá certo? Isso a gente vai entender também um pouquinho melhor, tá certo? Bom, e o que a gente entende como zonas de resistência ou resistência, tá? Então, elas acontecem devido a uma oferta concentrada, tá? Ou quando os preços aumentam. Então, a gente vai ter o nosso nível de suporte, tá? Uma tendência de baixa que vai bater em determinada região e romper ou subir, tá? E assim como a gente vai ter a resistência, que é uma linha, né? Uma região de alta em que o preço vai bater e eventualmente descer, ou vai bater e eventualmente romper e continuar numa tendência de alta, tá certo? Vou sim, ó, tô vendo aqui o Biratã perguntando, terá linha de tendência também? Eu vou mostrar, né, a questão de suporte e resistência. Num primeiro momento, esse webinar vai ser bem concentrado na parte de suporte e resistência, mas né, o feijão com arroz primeiro, mas eventualmente a gente vai, né, em próximos webinars, a gente poderá ver, por exemplo, que pode existir um canal de alta, um canal de baixa, que também a gente pode utilizar suporte e resistência, tá certo? Então, a gente vai estar, enfim, comentando sobre isso, tá certo? De uma forma mais visual, pessoal. Olha só o que a gente tem aqui, tá? Muito simples. Temos um canal, tá? Lateralizado. Percebam que esse canal está lateralizado, ok? E o que a gente tem aqui? Pontos, tá? Pontos que estão dando suporte, enfim, ao preço. Então, o que aconteceu? Onde tem essas flechinhas aqui, ó, tá? O que aconteceu? O preço chegou aqui, bateu. O preço poderia ter batido e rompido para baixo, mas nesse caso aqui, ele bateu e reverteu, tá? Assim como chegou aqui na resistência, tá? O que aconteceu? Bateu, reverteu o preço, tá bom? E na sequência ele foi seguindo. Gente, por que, por exemplo, a gente decidiu pôr essa linha de suporte aqui? Quem pode me falar qual foi o critério para que a gente tivesse colocado essa linha de suporte aqui? O que aconteceu nesse ponto, tá? Que fez com que a gente colocasse esse nível de suporte, tá? Ó, o Ailton tá perguntando aqui, como que eu marco as regiões de suporte ou resistência? No corpo da vela ou no pavio da vela, tá? Pessoal, não tem algo certo ou errado nesse sentido, tá? Obviamente que a gente tem que analisar os tempos, enfim, de velas que a gente está utilizando, mas se você prefere
no corpo, não tem problema, tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui, tá como marcado no pavio, tá bom? Ó, o Jefferson falou, mais de 2 pontos no mesmo nível. Exatamente. Na verdade, pessoal, o que a gente teve aqui? A gente teve esse preço, tá? Batendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? 4 quase aqui, nesta região. Então, isso foi o nosso indicador, por exemplo, de que isso seria um determinado nível de suporte, tá? Porque sempre que o preço batia nesse determinado ponto, eventualmente ele revertia, tá certo? Bem como a resistência, tá certo? Frederico também está perguntando, não tem um indicador que coloca automaticamente? Teria, tá? Até tem, mas hoje a gente não vai falar sobre ele, tá? Que são as linhas Fibonacci. Eventualmente, em um outro momento, a gente vai falar sobre eles, tá? Sobre esse indicador, que é versátil, tá? Super interessante de utilizar também. Mas hoje a gente vai aprender a fazer manualmente. A gente vai identificar níveis de suporte e resistência e vai traçar de acordo com a nossa análise, tá certo? Logo mais eu vou estar pegando aí algumas dúvidas aí do chat para estar respondendo aí no final, pessoal. Bom, vamos aqui nessa parte a gente já entendeu, então. Tivemos o preço tocando 1, 2, 3 vezes nessa região, sem romper, tá? E tivemos o preço tocando 1, 2 vezes nessa região aqui da resistência, tá certo? Então, foi o critério que a gente utilizou para traçar esse nível de suporte e resistência. Tá. Algumas questões que é interessante a gente saber sobre essa questão de suporte e resistência, tá, pessoal? Você pode utilizar suporte e resistência em binárias, em digitais, em forex, em ações, em criptomoeda, no que vocês quiserem, tá? Ele não é um indicador específico para um ou outro tipo de instrumento. Você pode utilizar onde você bem entender, em qualquer tipo de instrumento que você estiver negociando, tá certo? Você pode utilizar ele sozinho ou com outros indicadores, tá? Eu, pessoalmente, pessoal, quando eu tenho várias linhas de suporte e resistência na tela, não gosto de colocar indicadores, enfim, que poluam mais a minha tela. Então, eu deixo mais nível de suporte e resistência. Às vezes, eu coloco um RSI, enfim, que não fica me atrapalhando nas velas, enfim. Mas nada impede que você utilize com outros indicadores, tá? Isso fica a critério de vocês. Como eu mencionei, não tem, digamos, algo que você deve e não deve fazer. Tem o que funciona para você, tem a sua metodologia de trading, tá certo? Então, o ativo que você estará seguindo, gente, é normal que eventualmente ele esteja lateralizado e que em algum momento ele rompa essa lateralização, tá? Ou que ele entre numa tendência de alta, ou que ele entre numa tendência de baixa, é normal. Por isso, então, que a gente vai identificar, vai entender como traçar essas linhas de suporte e resistência para que, eventualmente, quando esse preço romper determinada zona de preço, vocês consigam traçar mais linhas, enfim, e estarem ajustando, tá? De acordo aí com a sua estratégia, com o seu trading. Então, vamos aprender, né, essa questão aí de suporte e resistência. Você também, pessoal, principalmente quem está negociando Forex, quem está negociando ações, commodities, enfim, você pode, após você ter definido seus níveis de suporte e resistência, você pode utilizar esses determinados pontos como uma possibilidade de configurar um take profit ou um stop loss, tá certo? Então, também é interessante, enfim, utilizar como essa possibilidade de definir um take profit ou um stop loss. Você pode utilizar suporte e resistência curto, médio ou longo prazo, tá? E esse indicador ele é super versátil porque você pode utilizar praticamente com qualquer tipo de instrumento, em qualquer período, em qualquer tipo de análise, tá? Então, é interessante que a gente saiba essa questão aí do suporte e resistência, enfim, para que a gente consiga
tá negociando, enfim, tá entendendo aí como que isso vai afetar as nossas negociações de curto, médio e longo prazo, tá certo? E também quando, pessoal, por exemplo, você está desenhando seus níveis de suporte e resistência, enfim, e, por exemplo, o preço sai de determinada região, você vai traçar mais linhas, tá? Se eventualmente o preço voltar, você vai ter, digamos, já uma ideia do que esse preço eventualmente poderá fazer, tá? Com base, por exemplo, em desenhos que você já tinha feito, com base em traços que você já tinha feito de suporte e resistência anteriormente. Então, também é interessante usar dessa forma, tá bom? O Homero está perguntando, terá prática? Vou mostrar, sim, tá? No gráfico ao vivo, como traçar suporte e resistência, tá, pessoal? E, obviamente, vou estar aqui lendo a opinião de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, por que eu defini ponto X ou ponto Y para fazer o traço, né, de suporte e resistência, tá bom? Tá, vamos lá, então. Como identificar os níveis de suporte e resistência, certo? A princípio, não tem muito segredo, tá? Já vou mostrar visualmente para vocês, tá bom? Então, como que a gente vai identificar uma resistência, tá? Deveremos encontrar uma oscilação alta quando o preço do ativo atingiu certo nível, mas não ultrapassou, tá? E começou a cair. Então, de uma forma mais clara, de uma maneira mais simples, tá? Nós temos determinada região do gráfico, tá? Em que a gente viu que teve uma tendência de alta, chegou em determinado nível, tá? Em determinado ponto, e ao invés dela romper, continuar nessa tendência de alta, ela vai bater e vai começar a reverter, tá? Vai começar a cair, tá certo, pessoal? Nosso suporte, o contrário, basicamente. A gente deverá encontrar uma oscilação baixa quando o preço do ativo caiu para determinado nível, tá? Mas ele não ultrapassou esse determinado nível, então bateu e começou a subir, tá certo? De uma maneira visual, vamos entender, tá? Aqui nós temos em vermelho a nossa linha de resistência, tá? O que aconteceu então, pessoal? O preço estava aqui, enfim, entrou nesse ponto. O que aconteceu? Bateu aqui nessa resistência. Ao invés de romper, o que ele fez? Bateu, entrou numa tendência de descida, tá? Numa tendência de baixa. Temos aqui esse outro nível, esse outro ponto aqui sublinhado. O que aconteceu com o preço? Bateu, tá? Ele entrou nessa tendência de baixa, bateu, ao invés de romper e seguir nessa tendência de queda, ele bateu e reverteu, tá? Ele bateu e reverteu. Aqui vamos ver mais alguns exemplos, tá? O que aconteceu, enfim. Vocês primeiramente podem ver que a gente tem um canal, tá? Lateralizado. A gente não está falando de uma tendência de alta nem uma tendência de baixa. A gente está simplesmente vendo o canal lateralizado, tá? Que é o tema, enfim, desse webinar hoje, suporte e resistência, tá bom? O que aconteceu aqui? Os compradores estão respeitando essa linha de resistência, ok? E o euro-USD está revertendo. Ou seja, os compradores, percebam que a gente está utilizando velas de 15 minutos, tá? Então, esse canal aqui, ele foi um canal que durou um bom período, tá? Um tempo relativamente bom dentro dessa lateralização, tá certo, pessoal? Então, nível de suporte e resistência aqui foi bem útil para a gente entender essa tendência. O que aconteceu? Os compradores estão respeitando a linha de resistência, tá? Pessoal, o trading, de uma forma muito simples, explicado de uma forma muito simples, a ideia é você comprar barato, ok? E vender caro. Essa é a ideia do trading. Então, o que aconteceu aqui? O preço, de certa forma, estava barato, ok? O que aconteceu? Teve uma demanda, enfim, teve uma compra, tá certo? Quando esse preço ficou muito caro, o que aconteceu? Os vendedores, enfim, começaram essa venda, tá, desse ativo, tá certo? Obviamente, comprou barato, vendeu caro, fez lucro,
tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Os vendedores agora estão respeitando a linha de suporte, tá? E o euro-USD está revertendo novamente. Agora ele está revertendo para cima, obviamente, tá? E, claro, a gente tem os pontos marcados aqui na tela, tá bom? Nossa resistência, nosso suporte. Vocês podem ver que o preço, em certos momentos, vocês podem ver que até teve uma tentativa de rompimento. A gente pode chamar isso de falso, né? Um falso rompimento, mas teve essa tentativa de rompimento, não conseguiu, recuou, enfim, e tivemos a sequência aí da nossa das nossas velas, tá certo? Mas olha, pessoal, aqui é um ponto super importante. Por exemplo, a gente identificou esse primeiro ponto, tá certo? Tivemos um toque, 2 toques, 3 toques, tá? Bom, 4 aqui, se a gente for ver bem, tá certo? E assim como a gente tem na parte, né, de suporte, que teve aqui um toque, quase teve outro toque. Aqui, por exemplo, a gente usou tanto o corpo, né, como o pavio da vela, e aqui a gente utilizou mais o pavio da tela, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui nessa. A gente está analisando, tá? Lembrem-se que a gente está analisando o euro-USD, velas de 15 minutos, tá bom? Primeiro, só um exemplo, enfim, para vocês entenderem melhor, tá certo? Para quando a gente for ao vivo. O que aconteceu aqui, pessoal? Rompeu, tá? Teve um rompimento. Ou seja, o impulso de alta continuou e o price action, tá? A ação do preço, saiu do nosso canal lateralizado, ok? Vamos ver a nossa próxima tela, tá? Esse traço branco aqui é onde vai ser a continuação, porque a gente fez uma análise um pouco extensa, tá certo? Então, vamos ver aqui a continuação na próxima tela. Aqui é onde a gente tinha parado, tá? E, novamente, o nosso preço saiu do canal que estava, tá, pessoal? E, por exemplo, ele passou para essa outra região, e aqui a gente teve um mini canal, tá? Se formou um mini canal aqui em cima. Obviamente, o preço ainda tocou determinadas regiões, tá? A gente traçou uma nova linha de resistência, ok? Que toques que a gente teve aqui? Tá? Aqui até teve uma tentativa de rompimento, e aqui também a gente teve outro toque, tá certo? A gente traçou essa nova linha de resistência. Então, aqui, tá? E também a gente também tem essa nova linha de suporte. Pessoal, a gente tem que entender que se a gente está dentro de um canal, tá? Se eventualmente o preço sai desse canal, a linha anterior, né, ela vai se tornar uma linha de suporte e a gente vai ter que traçar uma nova linha de resistência, tá certo? Mas você não precisa apagar as linhas anteriores, tá? Porque se eventualmente o preço voltar para aquela região, naquele determinado período de tempo que você está negociando, você ainda pode utilizar essas linhas, tá? Então, nesse sentido, é tranquilo. Ok? Nós encontramos um novo suporte. Aqui alguns toques, tá? Por exemplo, o que eu quero que vocês vejam? O preço chega aqui nessa região, ele reverte, tá certo? Claro, pessoal, pode ser que eventualmente isso aqui não pare aqui, por exemplo, pode ser que não reverta, pode ser, por exemplo, a gente aqui não está considerando notícia, a gente, por exemplo, está vendo simplesmente a ação das velas, tá? A ação do preço. Então, aqui é muito mais a questão de né, a questão de mais o emocional, né? Por exemplo, do mercado, quando o trader acha que está muito caro, ele vende, quando ele acha que está muito barato, ele compra, enfim. Então, essa questão muito mais de vela do que eventualmente a gente analisar se tem alguma notícia, tá? O pessoal tem que levar isso em consideração, obviamente, quando vocês forem fazer o trading de vocês, tá bom? Alguns pontos mais, tá? Que teve toque, por exemplo, nessa região de suporte, nos indicando que é um suporte forte, tá? Porque, por exemplo, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques e assim por diante, tá?
que aconteceu? Eventualmente rompeu, tá, a nossa linha de resistência. Então, saiu desse mini canal aqui, ó, tá certo? Vamos continuar na próxima tela para a gente ver mais alguns pontos, enfim, de suporte e resistência. Ok? Aqui foi onde a gente tinha parado, ok? Pessoal, quanto maiores essas velas, tá? Maior a volatilidade do mercado. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, provavelmente deve ter saído alguma notícia, alguma informação importante, enfim, que eventualmente pode ter causado uma vela desse tamanho, tá? Então, tinha bastante volatilidade aqui nessa parte do gráfico que a gente está olhando, tá certo? Então, a linha de resistência anterior agora é uma linha de suporte, tá? Porque o nosso preço já, enfim, saiu daquela determinada região que ele estava aqui e entrou nessa região, tá? E, eventualmente, entrou nessa região aqui. Então, a linha de resistência anterior agora é uma linha de suporte, ok? Nova alta de todos os tempos, ou seja, dentro daquele determinado período, esse foi o ponto mais alto que o preço atingiu, tá? Isso, né, é chamado de New Times High. Então, esse é o ponto, né, dentro desse determinado período que a gente está analisando, que o preço atingiu o seu maior preço, né, dentro desse canal aqui, dentro dessa análise que a gente está fazendo, tá? Então, nova alta de todos os tempos, essa vela aqui, basicamente essa vela aqui, nova linha de resistência, tá certo? Vamos lá, outros pontos que eventualmente, olha só, pessoal, como que o preço dançou, tá? De uma certa forma dançou entre essas linhas. Então, por isso que a gente não precisa apagar as linhas de suporte e resistência que anteriormente a gente já tinha traçado, tá? Então, elas sempre serão úteis, porque, por exemplo, num cenário que tem bastante volatilidade, esse preço eventualmente pode voltar para uma determinada região que anteriormente ele já esteve. Ok? Alguns pontos, então a gente pode ver toque aqui, toque, né? Tenta romper, teve esse, digamos, falso rompimento, volta o preço, bastante volatilidade nesse gráfico, tá? Ó, aqui teve uma nova alta de todos os tempos, o preço praticamente chegou nesse ponto, mas eventualmente reverteu, ok? Novamente aqui. Então, pessoal, é uma questão de a gente parar e ver, né, identificar esses pontos em que, eventualmente, o preço ele bate nessas regiões chaves, tá? A gente pode falar nisso, nessas regiões específicas, que você vê que quando o preço chega nessa determinada região, ao invés dele romper, enfim, ele vai reverter, tá certo? Então, essa basicamente é a ideia de suporte e resistência. Não é um tema difícil, mas é importante que vocês, né, tenham esse período que vocês consigam sentar, analisar o gráfico, enfim, e entender quais são essas regiões, tá? Vou mostrar, tá, aqui, pessoal, no meu gráfico ao vivo, tá? Mas, eventualmente, para a gente conseguir, por exemplo, traçar de uma maneira mais assertiva, é interessante que vocês sentem na frente ali do computador, enfim, tirem o tempo de vocês e tracem essas linhas de suporte e resistência, enfim, de acordo com essa análise que vocês fizerem, tá? Não é difícil, mas requer essa paciência para pegar, sentar e analisar determinadas regiões, determinados intervalos de tempo, tá certo, pessoal? Bom, agora vamos falar um pouquinho da configuração do período, tá? Isso, por exemplo, é uma sugestão de como vocês podem definir os períodos de tempo para desenhar o suporte de resistência, enfim, e o período de execução, tá? Tempo de expiração e posição de execução, tá certo? Bom, aqui é mais voltado para a questão de binárias, tá certo, pessoal? Então, como que a gente vai estar aplicando aí esse suporte e resistência? Porque imagina que se você for negociar
binárias, né? 1 minuto, opções de 1 minuto, e você traçou seu nível de suporte e resistência utilizando velas de 15 minutos, não vai fazer muito sentido, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter, digamos, essa coerência, né, no momento de traçar esse nível de suporte e resistência. Então, vamos lá. Se vocês forem utilizar um tempo de expiração de 1 ou de 2 minutos, primeiro a gente vai fazer os desenhos, né, de suporte e resistência utilizando velas de 1 minuto, tá certo? E aí, quando a gente for para dar a nossa entrada, enfim, a gente vai mudar as velas para 15 segundos e ver como elas estão se comportando dentro dessas regiões de suporte e resistência que a gente anteriormente traçou, tá certo? Vamos lá. Tempo de expiração de 5 minutos. Tá? Para a gente, primeiro, desenhar nosso suporte e resistência, vamos colocar em velas de 2 minutos, tá certo, pessoal? E aí vamos fazer, traçar nossos suportes e resistências, tá certo? E quando a gente for colocar nossa ordem, a gente muda para velas de 30 segundos e vê como que elas se comportam dentro desses suportes e resistências já traçados, tá certo? Novamente, aqui, tempo de expiração de 15 minutos. Vamos traçar nosso suporte e resistência, primeiramente, utilizando velas de 5 minutos. No momento que a gente for dar a nossa entrada, vamos mudar para velas de 2 minutos, tá certo? Última opção, por exemplo, temos um tempo de expiração de 1 hora, tá? 1 hora. Teremos o nosso suporte e resistência, vamos colocar velas de 30 minutos, tá certo? E no momento que a gente for executar, né, a nossa ordem, a gente vai mudar para velas de 10 minutos. Ok? Se vocês quiserem, pessoal, podem fazer um print, enfim, dessa tela. De qualquer forma, é uma sugestão. Vocês, se tiverem um outro período que vocês acham que seja melhor, funcione melhor para vocês, tudo bem, pode usar. Mas, obviamente, como eu falei, tem que ter coerência, tá? Não adianta você traçar lá o seu suporte e resistência utilizando velas de 15 minutos e quando for para dar a ordem, por exemplo, você vai dar ordem lá de executar a posição em 1 minuto. Não vai fazer muito sentido os níveis de suporte e resistência, tá certo? Então, podem, né, desde que seja coerente, enfim, vocês podem utilizar o tempo de expiração que vocês quiserem, tá certo? Como eu mencionei, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, pessoal, e vamos traçar alguns níveis de suportes e resistência, enfim, aqui ao vivo. Me deem um minutinho para eu abrir a minha plataforma. E aí eu vou estar acompanhando aqui no chat também. Se vocês tiverem alguma sugestão, enfim, eu vou estar acompanhando vocês. Ok? Vamos ver quando vocês conseguirem ver minha tela e a gente faz vamos traçar esses níveis de suporte e resistência, tá certo? Vão me falando, pessoal, se vocês conseguem ver a minha tela, tá? Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Vou atualizar aqui a página para ver se eu consigo compartilhar o meu Trade Room. Agora apareceu. Vamos lá, estão vendo? Estou utilizando o navegador hoje, pessoal, mas sem problemas. Vamos, logo tá abrindo aqui o meu Trade Room, e aí a gente vai conseguir ver ao vivo esses níveis, né? Vou conseguir traçar alguns níveis de suporte e resistência aí ao vivo com vocês, tá bom? Geralmente no aplicativo, o aplicativo é mais rápido, enfim, para abrir, tá? Mas geralmente em live é um pouquinho mais demorado, enfim,
quando tem muita gente, enfim, participando, às vezes demora um pouquinho, tá certo? Me dê um momentinho. Ó, vamos lá, agora abriu. Vamos lá. Vocês podem, pessoal, me dar uma sugestão. O que vocês querem que eu utilize aí para traçar níveis de suporte e resistência? Tem algum par de preferência? Ou se, por exemplo, Isabela, quero ver suporte e resistência lá na Bitcoin, quero ver suporte e resistência lá no ouro, enfim, podem me dizer aí o ativo que for da preferência de vocês, que eu vou estar utilizando, tá? Para a gente estar fazendo traçando, né, esses níveis de suporte e resistência. Vamos lá. Vou pôr aqui nosso tipo de gráfico de velas, ok? Vamos, primeiramente, vou colocar num período mais curto, tá? Velas de 1 minuto. E vamos ver como que tá esse gráfico. Tá? Eu vou dar um zoom aqui, pessoal, para eu achar uma região propícia, enfim, que seja mais fácil para estar mostrando para vocês, tá? Como que a gente faz para traçar esses níveis de suporte e resistência, ok? Acredito que aqui esteja num ponto bom. Mais tarde depois eu vou estar dando um zoom, tá certo? Só para a gente, ó, peguei aqui mesmo, GBP-JPY, tá? Vamos em GBP-JPY e vamos ver o que a gente identifica aqui, tá? Pessoal, vocês, numa primeira, por exemplo, nesse gráfico aqui, numa primeira olhada, o que vocês identificam nesse gráfico? O que vocês identificam aqui nesse gráfico? O que a gente pode ver? Tá? Numa primeira olhada, eu consigo identificar alguns níveis de suporte e resistência, tá certo? Mas eu quero ver o que vocês veem aqui na tela. Tá? Só para eu entender se vocês pegaram, né, o espírito aí da coisa. Não é, como eu mencionei, não é um tema difícil, mas vale a pena, né, a gente reforçar o nosso conhecimento a cada tanto tempo nesses tópicos que, por mais que sejam mais simples, são ainda, né, primordiais no trading. Eu posso falar dessa forma, são ainda primordiais no trading. Ó, eu estou vendo aqui alguém falando lateralização, né, LTA, enfim. Bom, vamos ver mais na questão de um mercado lateralizado, tá? Vamos traçar aí alguns níveis de suporte e resistência. Vocês podem mudar a cor das linhas de vocês, né, de acordo com a preferência. Tá? Por exemplo, pessoal, nesse ponto, tá? Eu colocaria uma resistência, tá certo? Nesse ponto, eu estaria colocando uma resistência. Por quê? O que eu vejo aqui, tá? De uma forma, né, bem simples. Toque 1, tá? Teve uma tentativa de toque aqui, um falso rompimento, tá? Então, tivemos toque 1, tivemos aqui um toque também, e tivemos outro toque aqui. Então, essa é uma região, pessoal, interessante, tá? Se a gente fizer alguns traços, né, de suporte e resistência, aqui seria uma região de resistência interessante, tá? Obviamente, eventualmente aqui saiu, enfim, do canal, teve rompimento, etc. Mas, no entanto, esse ponto foi um ponto bem interessante. Vamos agora colocar mais uma linhazinha aqui de suporte. Ou podem colocar a cor que vocês quiserem, enfim. Mas, às vezes, vocês conseguem identificar melhor, tá? Bom, deixa eu ver. Olha, pessoal. Aqui também, eu acho que foi um ponto bem interessante, tá? De suporte. O que teve aqui? Teve um toque aqui, teve outro toque aqui, ok? Aqui teve uma tentativa de rompimento, e ó, como esse mercado vem. Até aqui, enfim, ele passou. Olha só, pessoal, essa região aqui, por exemplo, interessante. Se a gente tivesse, enfim, essa questão, né,
por exemplo, anteriormente ter traçado níveis de suportes e resistência, tá? Olha só. Olha que legal que foi essa região. Então, teve um canal bem interessante aqui, tá certo? E, claro, conforme a gente vai dar zoom, a gente, por exemplo, aqui a gente está vendo essa região, tá certo? Obviamente, esse mercado sai dessa região. Pode ser que ele volte? Pode. Então, eu não vou tirar essas linhas daqui, porque foi níveis de suporte e resistência bem interessantes, tá? Vários toques nessa determinada região e eventualmente teve um rompimento. Nós vamos achar aí mais alguns níveis que sejam interessantes. Ó. Vou dar um zoom aqui. Tá? Olha só onde que eu colocaria, pessoal, mais outra linha de resistência. Tá? E aqui eu também acho um ponto super interessante, tá? Tivemos um toque aqui, tivemos um toque aqui. Lembrando que eu estou fazendo análise, tá? Estou usando aqui velas de 1 minuto. Então, vocês podem, né, utilizar aí de acordo com o tempo de expiração, enfim, que vocês forem utilizar. Obviamente, hoje, pessoal, eu ia estar colocando 1 minutinho, enfim, mas não tem nesse momento, então não tem problema. Mas, por exemplo, essa análise eu faria, tá? Usando essas velas de 1 minuto para uma expiração também de 1 minuto, tá, pessoal? Obviamente, depois eu mudaria o período de vela para 15 segundos, tá certo? Então, aqui uma região que foi interessante, tá? Onde mais que eu colocaria aqui uma possível linha aqui de resistência, tá? Por exemplo, pessoal, onde aqui que foi o nosso maior alta de todos os tempos? Por exemplo, nesta tela, analisando esta tela, a gente teria esta região aqui, tá? Foi o maior preço que atingiu enquanto estava, né, nessa região, tá certo? Onde mais que eu colocaria uma linhazinha aqui? Pessoal, uma linhazinha de suporte. Eu acho que essa região aqui, ó. Opa. Esta região. Ok. Aqui seria um ponto bem interessante também, tá? Um ponto bem interessante. A gente teve aqui toque aqui também, tá? Então, conforme a gente vai avançando, a gente pode fazer esse tipo de análise, tá? Gente, em qualquer par, enfim, que vocês queiram negociar. Mas olha só, por exemplo, se eu diminuir o zoom, os canais, que interessante, enfim, por exemplo, esses canais que a gente identificou, tá? Obviamente que a gente claramente vê uma tendência de alta, sim, mas se a gente dá um zoom, a gente consegue identificar períodos que eventualmente pode ter toque e reversão, tá certo? Então, é uma questão aqui, olha, onde que eu colocaria mais uma linha. Conforme, pessoal, é assim mesmo, conforme vocês forem olhando o gráfico, vocês vão ver pontos que vocês acham interessante e né, estarão traçando, tá? É exatamente assim, a gente vai fazer a identificação aí desses canais, tá? Onde tem toques, onde o preço bate e reverte, tá? Que são regiões fortes, tá? Regiões de preço fortes, tá, pessoal? Então, essa é a ideia, tá? Se eu diminuir mais um pouco o zoom, não dá mais, não consigo mais diminuir. Mas, por exemplo, vamos colocar velas aí de 15 minutos e ver como que ficaria. Ó, também interessante, pessoal. Mesmo a gente mudando o tempo de vela aí para 15 minutos, vários níveis de suporte e resistência que seriam úteis, né? Até mesmo nesse gráfico nessas velas de 15 minutos. Então,
é uma questão de você parar, enfim, e estar analisando essas regiões onde o preço toca e reverte, tá? Nesse sentido, ficou claro, pessoal, por exemplo, esses traços, ok? Essas linhas que eu fiz aqui. Vocês entenderam por que eu coloquei elas nesses determinados pontos? Por que eu coloquei linhas de, por exemplo, suporte aqui, resistência aqui? A intenção é que vocês entendam o porquê, enfim, que esses suportes e resistências eles tenham sido colocados nessas regiões, tá certo? Então, aqui foi só um exemplo, gente. Eu não vou estar fazendo nenhuma ordem, até porque eu estou sem um tempo de expiração de 1 minuto agora no GBP-JPY. Então, enfim, até eu conseguir fazer uma ordem, né? 15 minutos vai ser muito tempo. Mas essa questão, né? É estudo, né? Tempo de você perceber, né? Quanto mais tempo você né, olhar para a tela, enfim, você vai ter essa percepção de uma maneira mais natural, certo? Bom, o que eu queria passar para vocês na questão de suporte e resistência é isso, tá? É um tópico fácil, é um feijão com arroz, enfim, mas é importante que, como eu mencionei antes, vocês relembrem desse feijão com arroz, né, no trading, porque às vezes o simples funciona, tá, pessoal? Então, é uma questão aí para vocês, né, utilizarem no dia a dia. Eu vou voltar aqui para minha apresentação, pessoal, mas agora, basicamente, eu vou pegar algumas perguntinhas, tá? Me deem um momentinho. Que aí a gente vai já fazer a questão aqui das perguntas, né, e respostas. Okay. Estão vendo minha tela? Perfeito. E, como eu mencionei, agora a gente vai fazer a questão Vou pegar algumas perguntinhas, tá, pessoal? E vou estar respondendo aí para vocês. Me deem um momentinho. Okay. Bom, deixa eu pegar essas perguntinhas, pessoal. Só me deem um momento para eu selecionar aqui. A gente tem ainda um pouquinho de tempo, então eu vou conseguir responder algumas coisinhas, tá? Vamos lá. Certo. No início, o Evandro estava perguntando, tá? Qual o momento certo de traçar o suporte e resistência? Não tem. O momento certo, pessoal, é o momento que vocês forem operar, tá certo? Então, você, por exemplo, hoje eu vou operar por exemplo, 1 hora, tá? Vou passar 1 hora do meu dia operando. Eu vou, por exemplo, traçar esses níveis de suporte e resistência. Ok, nessa 1 hora eu vou estar fazendo ordens eu vou estar utilizando tempo de expiração de 1 minuto, de 5 minutos. Então, é uma questão de vocês, por exemplo, tentar analisar pelo menos umas 2 horas anteriores, tá? Até o horário que vocês forem começar a operar, ok? Então, tá traçando essas linhas de suporte e resistência pelo menos umas 2 horas antes daquele momento, né? O dobro sempre do período que vocês forem operar, tá? Então, se for operar só 10 minutos, por exemplo, vocês podem analisar, tentar traçar essas linhas de suporte e resistência pelo menos uns 30 minutos antes, tá? Para vocês entenderem melhor. Mas, eventualmente, às vezes, né, vocês vão estar operando e já vão ter traçado, né, linhas de suporte e resistência. Daí vocês vão fechar o gráfico, vão voltar, quem sabe no outro dia, enfim, e já vai estar traçado, tá? Então, é só uma questão de acertar o operacional de vocês
para estar, digamos, reaproveitando as linhas já traçadas, ou eventualmente traçar mais, ou tirar, ou mover, arrastar essas linhas, tá certo? O Ailton, né? Como você marca, fez essa perguntinha, como você marca suas regiões de suporte e resistência? No corpo da vela ou no pavio? Como eu também mencionei rapidamente antes, pessoal, vocês podem tanto marcar no corpo como no pavio, tá? Dependendo da situação, às vezes o corpo da vela bate naquela região, ou às vezes só o pavio bate naquela determinada região. Mas se eu acredito que seja uma região de suporte ou de resistência forte, por que não? Tá? Por que não traçar? Por que não colocar naquele ponto? Como eu mencionei, tem que ter coerência, tá, pessoal? Mas não tem certo e errado nesse sentido, tá? Tem que marcar o que para vocês faz sentido, enfim, vocês podem estar utilizando. Lu Anderson, final do ano, vale a pena operar? Então, Lu Anderson, na verdade, final do ano costuma, né, ser um período um pouco mais calmo, no geral, até porque, por exemplo, Bolsa de Nova York fecha, mercado americano fecha, talvez mercado europeu feche, enfim, ainda não temos bem certinho os horários, né, como que vai ser esse final de ano, mas tudo depende, né, do que você está buscando. Se você gosta de negociar com o mercado com alta volatilidade, um pouco menos de volatilidade, então, né, vai de acordo aí com a sua vontade pessoal mesmo. Na plataforma, Fernando Almeida, na plataforma tem alguma ferramenta que pode nos ajudar no uso de suporte e resistência? Fernando, dá uma olhadinha, tá? Lá na parte de ferramentas gráficas, dá uma olhadinha lá no Fibonacci, tá certo? O Fibonacci basicamente é uma fórmula matemática, tá? Que te dá, na verdade, várias linhas de suporte e resistência. Hoje, especificamente, eu foquei na parte de manualmente desenhar, tá, essas linhas de suporte e resistência, tá? Mas se você der uma olhada lá na ferramenta gráfica chamada Fibonacci, você vai ver que conforme você arrastar ela na tela, ela vai já te dar determinados níveis de suporte e resistência. Então, é interessante, talvez, você dar uma olhadinha, dar uma espiada, ver se você acha interessante, tá? O Marcelo, como eu sei se vai romper o suporte ou a resistência? Então, pessoal, é difícil, né? Ninguém sabe, mas se eventualmente você vê, por exemplo, naquela determinada região, bateu uma vez, não rompeu, bateu duas vezes, não rompeu, bateu três vezes, não rompeu, enfim, você consegue fazer essa análise, tá? Você consegue fazer essa análise para entender, né? Ou também você ficar de olho nas notícias, né? Se tem alguma notícia de alto impacto que vai sair, enfim. Então, vai nesse sentido, tá bom? Suporte e resistência. O Marcelo fez uma perguntinha. Suporte e resistência é eficiente com opções binárias? Com opções binárias, com Forex, com cripto, com commodities, com o que você quiser, tá? Por isso que é uma ferramenta versátil. Não é só opções binárias. Você pode usar com qualquer tipo de negociação que você for fazer, você pode usar suporte e resistência, tá certo? Mas, pessoal, era isso, tá? A gente já se estendeu bastante. Esse webinar era para ser curto, porque é um assunto mais simples, né? Suporte e resistência. Eu pensei, vai levar uns 40 minutinhos, mas a gente acabou se estendendo um pouco mais, tá? De qualquer forma, vocês receberão essa gravação desse webinar lá no e-mail, tá? Fiquem de olho também já no e-mail de vocês, que vocês já devem ter recebido o convite para o nosso próximo webinar, que vai ser na próxima semana, tá? Se eu não estou enganada. Então, deem uma olhadinha lá no e-mail de vocês, que vocês recebem esses convites no e-mail. Se por acaso você tenha desativado a questão de receber promoções via e-mail, aí você eventualmente pode não receber o convite. Mas se está ativado lá a questão de promoções, você recebe os convites
webinários aí direto no seu e-mail, tá bom? E, pessoal, agradeço a participação de vocês, tá? Vejo vocês aí em breve. Um ótimo Natal para vocês, um Feliz Natal e bom restinho de semana. Obrigada.